Mestre, qual a coisa mais importante para progredirmos no xadrez? Sobre isso não há dúvida. A coisa mais importante é a ética. E prova disso é que, com raríssimas exceções, tá? Todos os grandes mestres são muito éticos. É claro, a gente podia argumentar o seguinte, que um grande mestre, quando ele está ganho, ele ganha mesmo. Quando ele está empatado, ele ganha. E quando ele está perdido, ele empata. É claro que vivendo dessa maneira, tá, sem enfrentar a derrota, é muito fácil a gente ser simpático com todo mundo, agradável, entendeu? A gente só está recebendo elogio, tá? Mas essa é uma impressão falsa, tá? Eles não são éticos, tá? Porque eles são grandes mestres. Eles são grandes mestres porque sempre foram éticos. A ética é fundamental para você progredir no xadrez, tá? Porque a ética é você se preocupar antes com o outro do que com você mesmo. E isso é fundamental, tá? Para que você tenha autocrítica, tá? É claro que se você se preocupar mais consigo mesmo, você está sendo apenas naturalmente egoísta, né? Você está defendendo seu amor próprio. Defender o amor próprio é ótimo se você quer se sentir bem, mas ele é péssimo se você quer autocrítica. E você precisa de autocrítica. Porque se você não tiver autocrítica, você vai jogar a partida e quando você perdeu, você vai dizer que a culpa é porque choveu, porque você está gripada, porque o juiz te preocupou, porque teu adversário fez um lance que não devia, aquele lance que ganha a partida, sabe? E desse jeito você não melhora. Tá? Você precisa compreender que toda derrota é responsabilidade sua. Tá? Perde aquele que cometeu mais erros. E a responsabilidade desses erros é tua, antes de qualquer coisa. Ok, e como é que a gente vai desenvolver, a gente pode se comportar eticamente, tá? Durante a partida? Veja, antes de começar uma partida, você deve tratar todo mundo muito bem, tá? É um processo de socialização, tá? Quando você aperta a mão para começar a partida, aquilo dá início ao combate. A partir daí, o teu raciocínio é um raciocínio de luta, você quer ganhar. A grande dificuldade está quando termina a partida, porque estão os dois jogadores muito emocionados, tá? Então, como você deve se comportar, tá? Eu gosto de aconselhar os meus alunos a seguir a ética dos índios norte-americanos. Então, o que, que você faz? Quando você ganhar a partida, não importa a força do teu adversário, tá? Você imediatamente se faz cara de enterro e fica com essa cara de enterro. Lembre-se que o teu adversário está sofrendo com a derrota, não importa a força dele, tá? E ao contrário, quando você perder a partida, e isso pode ser um pouco mais difícil, você deve abrir um sorriso de orelha a orelha. Você deve pensar, você deve agir como se aquilo fosse a coisa mais extraordinária do mundo, você ter perdido a partida. E se alegrar junto com o seu adversário. Tá? Há uma regra ética que diz o seguinte: o bem não faz barulho. Isso é particularmente importante na relação com o juiz. Quando o juiz chega na mesa, a gente fica em silêncio, não dá um pio, a menos que o juiz pergunte alguma coisa. Tá? Todos esses comportamentos, tá? E a ética no xadrez é muito rigorosa, tá? E são fundamentais para que você venha a realizar autocrítica, você assuma, tá, os teus erros, tá, como responsabilidade tua. E isso vai te dar a possibilidade de progredir no xadrez. Tá? E essa regra não vale só para o xadrez, vale para a vida. Você precisa assumir a responsabilidade pelos seus atos. E o xadrez, nesse aspecto, ele é um excelente professor, porque no xadrez, o mais importante que ele ensina é que toda ação tem consequências. Se você erra, você é punido. Tá? É claro, todos nós estamos sujeitos ao erro, à falha, inclusive a falhas éticas. Tá? Há duas falhas que são muito importantes que ocorreram. Uma com Kasparov, numa partida com a Polga. E a falha foi tão vergonhosa para mim, eu me senti tão envergonhado com essa falha, tá?
que eu nem vou comentar qual foi. Tá? E a outra, recente, numa partida, o Carlsen bateu no tabuleiro com as mãos. É preciso observar que ele imediatamente se desculpou com o adversário. Tá? Mas isso foi uma falha ética. O que é uma coisa surpreendente, tá? Pelo fato de que tanto Kasparov como o Carlsen, eles são eticamente quase que perfeitos. Tá? Mas a falha ética ocorre, assim como ocorre uma falha ética no xadrez. Tá? Mas nós devemos tentar evitar a falha nessas duas áreas. Tá? Primeiro, na ética, porque isso é fundamental que a gente possa progredir. Tá? E, em segundo lugar, com o fato de que nós erramos no tabuleiro, sim, mas isso não deve comprometer o nosso comportamento ético durante os torneios. Tá? Era só isso. Tá? Obrigado a todos pela atenção.